Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer a presença de todas, de todos. Muito bom tê-los e tê-las aqui conosco novamente, mais um evento. Tá virando moda, né? Já é tanta coisa nova que tá surgindo que não acabam os temas para a gente abordar. Pelo menos os temas agora são mais amenos, né? No começo a gente falava em suspensão de contrato, né? Em redução salarial, etc. Agora, pelo menos a gente está falando de reabertura, enfim, de uma luz no fim do túnel, né? Bom, eu vou começar, deixa eu compartilhar aqui a tela, até para dar um tempinho para as pessoas entrarem. Eu sei que a maioria de vocês, felizmente, já são clientes do escritório, já conhecem um pouquinho do nosso trabalho, mas para dar um tempinho para todo mundo entrar e também para, eventualmente, quem não conhece ainda a área trabalhista do nosso escritório, eu gosto sempre de citar esse diferencial, que às vezes é meio óbvio. Você olha assim e fala, nossa, mas isso é meio óbvio, né? Apesar de parecer óbvio, não é o que a gente vê por aí, por isso que eu considero como diferencial, né? Eu costumo dizer que a nossa assessoria na área trabalhista do escritório, tanto na consultoria quanto no contencioso, não se reflete a simplesmente te dizer o que é certo. Olha, a lei diz isso, né? Eu percebo que as empresas, os clientes estão tão fartos de gastar dinheiro com o advogado para o advogado dizer o que não pode. Ah, isso não pode, isso não pode, isso não pode, né? Via de regra, na verdade, a gente já sabe o que não pode, né? PJ, todo mundo sabe que não dá para contratar PJ, né? Que não pode contratar PJ. Mas às vezes é uma prática de mercado, né? Às vezes o custo de contratar CLT não me permite contratar CLT, de modo que a gente tem esses três pilares, né? O que diz a lei, o que faz o mercado, às vezes todos meus concorrentes fazem dessa forma, e os custos, às vezes eu não consigo cumprir a lei, né? Então, o nosso diferencial é justamente esse, a gente te indica os riscos, as possibilidades, as alternativas, e aí quem toma a decisão é você, porque no final das contas, quem vai arcar com esse risco é você. Então, raramente você vai me ver dizendo, olha, isso não pode, né? Semana passada, umas 2 semanas atrás, se apresentou uma situação bastante complexa em que eu vislumbrei um risco ali podia ser interpretado como crime. Aí é meu dever dizer, olha, também não vou dizer que não faça, né? Aqui, isso aqui pode ser crime. Eu, no seu lugar, não faria, né? Foi o que eu disse para o cliente. Mas, salvo raríssimas exceções como essas, a gente vai tentar trabalhar dentro do que a lei permite, enfim, mas também trabalhando com custo e com o que o mercado diz e assim por diante. Bom, era isso mais ou menos que eu queria só dizer um pouquinho do nosso trabalho. E aí, para a gente entrar já no tema do nosso encontro de hoje, que é a reabertura, né? Que é a flexibilização da quarentena. Para que a gente possa fazer isso, o que eu acho importante é a gente entender em que estágio a gente se encontra, né? E como chegamos aqui, qual foi o caminho percorrido até este momento, né? Só lembrando, fiquem à vontade para usar a ferramenta do chat para fazerem perguntas, tá? Eu respondo ao final. Muito bem, então, se a gente relembra, né? Lá no comecinho de março, final de fevereiro, a gente teve o primeiro caso, e aí, começo de março, o governo do estado de São Paulo, isso aqui é medida de São Paulo, e é importante dizer que o tema, o foco desse webinar é Estado de São Paulo, tá? Tudo que eu vou dizer agora, daqui para frente, se aplica exclusivamente ao Estado de São Paulo. Vocês sabem que o nosso escritório, a gente está sediado aqui em São Paulo, mas temos atuação nacional. A gente tem clientes por todo o Brasil. Então, se é o seu caso, acho que vale se inteirar aqui, mas com a ressalva de que isso pode não se aplicar ao local da sua empresa, tá? Muito bem, então começamos inicialmente com recomendações, né? Então eram sugestões, orientações, né? Pedidos do poder público de fechamento de cinemas, depois museus e bibliotecas lá no comecinho de março, dia 18 foi sugerido que se fechassem academias, shows, exposições e shoppings,
19 de março, celebrações religiosas, cultos presenciais. No dia 20, foram fechados parques e postos do Poupatempo. No dia 23, foram fechadas as escolas públicas estaduais. Ok? Aqui, houve no dia 24, foi o fim de semana fatídico, né? A semana fatídica, né? A semana do dia 16, dia 20 de março, foi a semana que nós, pelo menos no escritório, corremos todos para migrar para o home office. A faculdade, eu sou professor também de Direito do Trabalho, a faculdade foi nesta semana, se eu não me engano, dia 16 de março, a gente começou a dar as aulas remotamente. Enfim, então, a partir da semana seguinte, 24, aí efetivamente houve o decreto de uma quarentena no estado de São Paulo, né? E a gente vai falar um pouco das regras dessa quarentena, aqui por enquanto só para a gente entender a linha do tempo. Ela veio sendo renovada, né? Eu acho que no começo era meio angustiante, pelo menos para mim, né? Ele fica, mais 2 semanas, mais 2 semanas, mais 2 semanas. Mas eu acho que se a gente tivesse deixa eu só, tá? Pediria para vocês colocarem mudo. Perdão, eu perdi assim. Para mim, pelo menos, assim, eu achava que ele devia falar, já, me fala logo essa quarentena até onde vai. Vai ser até final de maio? Me fala até final de maio. Mas acho que nenhum de nós, pelo menos eu, não esperava que fosse ser tanto tempo, né? Eu imaginava que questão de 1 mês, 2 meses ali e tal, isso seria relaxado. Então, no momento em que a quarentena se estica tanto, aí faz sentido agora, olhando passado esse tempo, ele fazer isso de maneira picada, porque acho que ia assustar muito a gente dizer, olha, até final de junho pelo menos, né? Isso lá em março, né? Mas enfim, então isso veio sendo prorrogado, né? Esse slide aqui já está desatualizado, porque isso aqui é o slide que eu peguei da prefeitura, vocês veem que tem um logo aqui do estado de São Paulo, que foi quando ele apresentou o Plano São Paulo, que foi o plano de reabertura. Por isso que ele diz aqui término da quarentena em 31 de maio. Mas, na verdade, quando ele lançou este slide aqui que eu estou utilizando, ele prorrogou até 15 de junho, então já iria mais uma bolinha aqui, prorrogação até 15 de junho, e hoje, ao 12h30, meu almoço foi me atualizando, vendo a live do governador, para poder passar para vocês. Hoje ele prorrogou novamente até o final de junho, ok? A gente fala disso mais já, tá? Então, como eu falei, vamos entender primeiro o que houve, quais foram as regras, o que foi definido, né, o que foi imposto de quarentena no estado de São Paulo. Como a gente viu, foi decretada no dia 24 de março. Atualmente, como eu disse, ela vai até 28 de junho. Então, como eu dizia, ela tinha sido prorrogada até 15 de junho e hoje o governador prorrogou a quarentena até o dia 28 de junho, ok? E é bem provavelmente, a gente vai ver aqui uma outra linha do tempo falando de futuro, é bem provável que isso vá sendo prorrogado agora por bastante tempo, mas a gente vai ver que agora tem condições de relaxamento, né? O que dizia essa quarentena inicialmente, né? A gente teve um plano de reabertura que deu uma mudada na quarentena de junho para frente. Então, isso que a gente vai dizer aqui era a regra lá no começo de março que valeu até a instauração do Plano São Paulo. A gente fica mais claro já. O que nos importa aqui quando foi decretada a quarentena no estado de São Paulo, como a gente sabe, né, isso aqui foi batido à exaustão pela imprensa, foi suspensa o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais de prestação de serviço. Veja que eu grifei atendimento presencial ao público, porque não foi, pelo menos não é o que está escrito no decreto, não foi proibido o funcionamento de estabelecimentos comerciais de prestação de serviço, mas foi proibido o atendimento ao público, né? Então, o meu entendimento, e eu sei que há entendimentos de colegas respeitáveis em sentido contrário, inclusive a gente tem sócios aqui, meus sócios no escritório, alguns que entendem de maneira diferente, né? Então, veja, tome a minha opinião como a opinião do Renato, né? A minha opinião é de que não houve, até a instauração do Plano São Paulo, no dia 31 de maio, proibição de funcionamento em escritórios, serviços em geral, etc. Desde que este serviço, esse escritório não tivesse atendimento ao público. Então, uma atividade interna era meu entendimento de que estava possível.
Obviamente, houve recomendação, sugestão, pedido de que fosse evitado o deslocamento para que se evitassem, obviamente, a circulação de pessoas, né? Mas do ponto de vista de proibição, o que houve foi atendimento ao público. E, além disso, foi proibido também o consumo presencial, local, em bares, restaurantes, padarias e supermercados, tendo sido liberado drive-thru e delivery, ok? E aí, como eu disse, o próprio decreto de 24 de março, ele recomendava que a circulação de pessoas no estado de São Paulo se limitasse apenas às atividades essenciais. Ou seja, ele não estava proibindo que um escritório funcionasse, mas ele estava recomendando que esse escritório não funcionasse, que as pessoas passassem a trabalhar home office ou de outra forma para evitar a circulação. Okay? Então, esse era o cenário que a gente tinha, e na prática a gente sabe que as empresas, grande maioria delas, salvo que era serviço essencial, passou para o home office, né? Então, se a gente pegar o exemplo do escritório de advocacia, nessa minha interpretação aqui, o escritório de advocacia poderia continuar atendendo, trabalhando, né? Desde que não tivesse atendimento a público. Então, os nossos advogados, o nosso setor administrativo poderia, no meu entender, continuar trabalhando. Obviamente, com a recomendação de evitar a circulação e até para proteger os nossos empregados, foi o que a grande maioria das empresas fez, né? Passou para o home office, ainda que isso não tivesse sido obrigatório. Ok? Muito bem. Aí, a gente tem o tal do Plano São Paulo. O Plano São Paulo é um nome que o governo do estado deu ao novo decreto que vem flexibilizar a quarentena. Eu acho que é importante, o primeiro ponto é a gente entender que o Plano São Paulo, esse novo decreto, não é uma mera suspensão das regras anteriores. Porque, veja, como eu falei, a gente tinha uma flexibilidade grande no decreto anterior, né? Salvo restaurantes, alimentação, de atendimento ao público e serviços ou comércio com atendimento presencial, o resto estava liberado, pelo menos no meu ponto de vista, né? Então, não significa que só isso foi liberado porque o resto já estava liberado. Houve, na verdade, um novo arranjo da quarentena em São Paulo. Então, no dia 31 de maio, quando se falou em flexibilização da quarentena, na verdade, com a criação desse Plano São Paulo, houve a criação de novas regras para enfrentar a pandemia no estado de São Paulo. Então, o decreto de quarentena que valia desde março, ele foi recauchutado, foi readaptado para valer dali para frente. Tá? E é isso que a gente vai ver agora. A gente vai entender quais foram essas regras. Ok? A característica principal desse novo arranjo do Plano São Paulo é o caráter regional, né? A gente vai ver um mapinha já, que inclusive, não sei se vocês viram, agora na hora do almoço, o governador divulgou uma nova versão, já alterando as cores da pintura do mapa, mas a primeira diferença é essa, agora tem um caráter regional, então vai ser analisado de acordo com as características de cada região metropolitana do estado, que é bem heterogêneo, né? Antes do Plano de São Paulo, era uma regra de quarentena geral para todo o estado, ok? E como que é feita essa análise? A gente vai ver que tem uma sisteminha de cores, né? Quais foram os critérios que estão sendo utilizados pelo Estado para definir aí implementar essas medidas. O número de casos confirmados da doença em cada uma das regiões. Então, você tem uma região que tem poucos casos, não faz sentido ela ficar com tanta restrição de quarentena do que uma cidade, uma localidade, uma cidade, um grupo de cidades que tem um número maior de casos. Então, o número de casos, a capacidade de resposta do sistema de saúde, porque veja que são indicadores que se conversam entre si, né? Se eu tenho muitos casos, mas o sistema de saúde dá conta, então talvez não seja o caso de fechar com tanta veemência, né? E os indicadores também de vulnerabilidade econômica e ocupacional. Então, veja, algumas pessoas souberam que eu estava fazendo esse estudo, vieram conversar, nossa, Renato, mas na sua opinião, você acha que não está sendo prematuro, não está sendo impensado, né? Ou de qualquer forma, de maneira política, desprendida da ciência? Me parece que não. Se a gente olha o Plano São Paulo, ele tem é muito maior o anexo do decreto. O decreto tem 8 ou 9 artigos, ele tem meia página, né? Uma página. Agora, ele tem mais 3 páginas de cálculos complexos, que aí eu vou confessar para vocês que eu não entendi bulhufas,
mas cálculos complexos indicando critérios matemáticos, somando esses três, unindo esses três indicadores. Então, o número de casos, a capacidade do sistema de saúde e os indicadores de vulnerabilidade. É uma região rica, é uma região que não tem vulnerabilidade econômica, então tudo bem. Então, ela tem menos necessidade de reabrir. Né? E os riscos ocupacionais, eles analisaram, eles têm indicadores por função, por atividade econômica, qual atividade expõe mais ou menos os trabalhadores aos riscos de contágio. Então, não foi por acaso, né? A gente vai ver já que está lá, salão de beleza, academia, não foi por acaso que eles deixaram mais para trás e colocaram em determinado momento do plano. Né? Houve estudo, a FIP teve um trabalho importante, tem relatórios bem complexos e tem uma equipe econômica do governo que trabalhou, eu tive a oportunidade de assistir uma live da coordenadora econômica do governo, então me parece, eu me sinto bastante, inclusive como cidadão paulista, né, eu me sinto bastante confortável com esse plano que foi desenhado pelo Estado, obviamente desde que ele seja seguido, porque a gente vai ver que ele tem uma série de restrições. Né? Então, como a gente... vocês já devem ter, isso também já foi a exaustão dito, ele foi dividido em 5 fases. Né? A primeira fase é a fase mais restritiva e veja, como eu disse, né? Aqui a gente entra em restrições que não estavam diretamente ou claramente estabelecidas no primeiro decreto de quarentena. Então, aqui houve, na verdade, como eu falei, novas regras. Né? Então, nessa primeira fase, as localidades do estado de São Paulo que estiverem definidas como vermelha, né? E a gente vai ver já quando isso é revisto. Primeiro a gente vai ver quais fases estão em qual localidade está em qual cor. A gente vai ver como que faz para migrar de uma cor para outra. Né? Mas antes disso, vamos entender o que acontece com cada cor. Né? Então, quem estiver na fase vermelha é a fase mais rígida, mais restrita da quarentena. Então, shopping center, galeria, comércio em geral, serviços em geral, consumo em bares e restaurantes, salão de beleza e barbearia, academias e esportes, e cinemas, teatros, eventos em geral, inclusive esportivos e qualquer outra atividade que gere atividade de aglomeração econômica. Tudo isso, na primeira fase, está proibido. Ok? Aí a gente tem uma segunda fase, laranja, na qual hoje se encontra a cidade de São Paulo. Até hoje de manhã era só a cidade de São Paulo que estava na laranja, toda a grande São Paulo, as cidades da grande São Paulo estavam na fase vermelha. Né? Hoje foi anunciada a migração da grande São Paulo e litoral para a fase laranja. Tá? Então, a partir de hoje, toda São Paulo, grande São Paulo e litoral do estado de São Paulo estão na fase laranja. Tá? O interior aí teve um rearranjo mais complexo, a gente fala dele já. Então, o que pode na fase laranja? Veja que eu disse que não foi simplesmente reabertura, então liberou. Não liberou, porque criou novos critérios. Né? Então, veja que como eu disse, que eu confio muito no plano, mas o plano precisa ser seguido. Né? Então, quais são as recomendações, ou melhor, as determinações do plano na fase 2? As localidades que estiverem na fase laranja poderão reabrir shopping centers, galerias, estabelecimentos congêneres, comércio em geral, comércio e serviços, desde que, com a capacidade de funcionamento desses estabelecimentos em 20%, o horário de funcionamento desses estabelecimentos reduzido a 4 horas diárias, proibição de praças de alimentação ou consumo local, obviamente, nos restaurantes. Veja que consumo local está aqui, né? Tá até um tópico separado, né? E adoção de protocolos padrões e protocolos setoriais. A gente vai ver que esse decreto, a gente vai falar deles já no final dessa apresentação, que o decreto ele estabeleceu uma série de regras sanitárias. Né? Então, espaçamento social, máscara, álcool gel, enfim, a gente vai falar delas já, que são gerais, valem para todas as atividades. Então, como eu falei, o protocolo de reabertura não apenas falou reabra com estas condições. Então, além dessas que você vê na tela, tem uma série de outras que são obrigatórias para todas as empresas. Ok? E setores específicos podem
e devem ter protocolos sanitários especiais. Então, uma empresa que tem contato específico com determinada situação, que tem, enfim, a característica inerente daquele setor econômico requer uma atividade especial, então o poder público ou a entidade de classe vai recomendar setores específicos, vai recomendar protocolos específicos. A gente vai falar mais disso porque a gente vai falar dos protocolos tanto nos setoriais como nos abrangentes, tá? Mas é isso. Então essas são as regras da fase 2. Aí quando passarmos para a fase 3, já tínhamos no estado de São Paulo algumas cidades no interior na fase 3. Hoje não temos mais nenhum, hoje de manhã, as que estavam na fase 3 ou voltaram para vermelha ou foram para laranja. Tá? Então, hoje no estado de São Paulo não há nenhuma cidade na fase 3. Quando alguma cidade conseguir passar novamente para a fase 3, aí a capacidade, primeiro, pode reabrir o consumo local em bares e restaurantes. Então, veja, aqui é um ganho interessante para a área de alimentação, mas desde que ao ar livre. Okay? Então, na fase 3, bares e restaurantes podem reabrir para atendimento presencial ao ar livre. Okay? Essa é a grande mudança da 2 para 3 e abre salões de beleza e barbearias. Okay? E todos esses setores, inclusive os anteriores, continuam com restrições. 40% de atendimento, de espaçamento. Né? Então, o restaurante tem que ser 40% da atividade, do espaço, das mesas. Um escritório, porque veja, a gente está falando de serviço, a gente está falando de comércio. Então, sempre 40% da capacidade. Aqui o horário deixa de ser 4 horas, passa a 6, então há uma pequena ampliação, né? São permitidas bares, restaurantes e praças de alimentações, mas apenas ao ar livre, e também continuam aplicáveis os protocolos. Tudo bem? Aí, na fase 4, que está um pouco distante ainda, a gente ganha aí academias para poder perder os quilinhos que a gente ganhou na quarentena, né? Abrem academias de esporte em geral, e aí libera restaurante, inclusive, para consumo interno, ok? Mas ainda com restrição de capacidade de 60%. E, por fim, na fase azul, aí já não tem mais essas restrições de hora de atendimento ou de capacidade, reabrem cinemas e eventos em geral, qualquer outra aglomeração, né? Mas também continuam com os protocolos. Então, veja, é aquela história que todo mundo tem dito, né? O novo normal, novo normal, novo normal. É isso. Né? Pelo menos no estado de São Paulo, não existe a menor perspectiva da gente abandonar a máscara, da gente abandonar o álcool gel e outros protocolos. Mesmo na fase 5, que é a fase mais branda da quarentena, quando praticamente a vida tiver voltado ao normal, esses protocolos continuam. Tudo bem? Muito bem. Este aqui era o arranjo que estava vigorando até hoje ao 12h30. Né? Então, como eu falei, a gente tinha aqui a capital do estado de São Paulo no laranja, né? Toda a grande São Paulo, litoral sul, no vermelho, né? E aí no interior, algumas no amarelo, outras no laranja, né? Isso foi alterado. Então, assim, vejam, eu marquei aqui, vocês conseguem ver os vermelhinhos, né? Os círculos nas cidades. Primeiro, o que houve? Toda a região metropolitana aqui de São Paulo e o litoral passou para o laranja. Então, aqui no litoral, aqui na parte mais sudeste do estado, capital, grande São Paulo, litoral, estamos todos na fase laranja, ok? Barretos, região de Barretos, que é essa que está aqui amarelinha, e região de Ribeirão Preto, que estava no laranja, passam para o vermelho. Então, veja, era vermelho, laranja, amarelo. Né? Barretos já estava no amarelo, voltou para o vermelho. Ribeirão Preto estava no laranja, deu um pulinho para trás para o vermelho. Vermelho, isso. E Presidente Prudente também pulou volte 2 casas, né? Voltou 2 casas para o vermelho também, tá? E Sorocaba e Campinas continuam no laranja, mas o governador, o secretário de saúde, já deu um alerta importante para que essas cidades se preparem, porque os índices estão crescendo e tudo indica que elas também voltarão. Não se sabe, ou melhor, não se sabe não, porque quer dizer que se é para amarelo ou para laranja. O amarelo é depois. Então, se elas vão voltar, provavelmente para o vermelho também. Ok? Então, este é o novo mapa, vigora a partir de hoje no estado de São Paulo. Veja, todo o estado de São Paulo no laranja, não temos mais ninguém no amarelo.
Então, fase 2 para todo o estado, salvo essas 3 micro-regiões, Barretos, Ribeirão Preto e Presidente Prudente, que estão no vermelho. Tudo bem? E aí, como eu falei, né, quais as regras para migrar de uma cor para outra? Para migrar para uma cor mais branda, então, para passar do vermelho para o laranja, do laranja para o amarelo, do amarelo para o verde, do verde para o azul, demora no mínimo 14 dias. Então, uma micro-região do estado vai ficar pelo menos 14 dias em cada cor. Então, se a gente já consegue com isso fazer um cálculo básico de quanto tempo, no mínimo, a gente precisa para chegar lá na última fase. Veja, são 5 fases, né? Fase vermelha, laranja, amarela, verde e azul. Se cada fase são 14 dias, né? Hoje temos regiões no vermelho. Vamos pegar a região principal que está no vermelho. Ela tem 14 aqui, dá 28. Mais 14, 28. 2 meses e meio. Então, para as cidades que estão as cidades que estão na fase vermelha, a mais complexa, elas vão demorar pelo menos 2 meses e meio para chegarem na fase azul. E por que eu estou enfatizando pelo menos? Porque não é garantia que passou, não é automático, passou 14 dias, mudou de faixa. Precisa atingir aqueles critérios complexos matemáticos que eu não vou me atrever a tentar passar aqui para vocês, porque confesso que nem eu entendi, mas precisa atender os critérios objetivos daqueles indicadores de saúde, de ocupação, de casos, número de casos, ocupação e os indicadores econômicos. Ok? Então, é no mínimo 2 meses e meio, mas pode ser mais. Se essas porque você pode ficar mais de 14 dias, né? Essa revisão vai ser feita de 14 em 14, né? Então, para a gente ter uma ideia, eu vou colocar uma linha do tempo que isso pode demorar até todo o estado de São Paulo chegar lá na última fase azul, pode demorar algum tempo, né? Ponto importante, é prerrogativa do governo rever a classificação para retrocesso para uma fase mais rígida, mesmo antes dos 14 dias. Então, veja, 14 dias é o prazo para flexibilizar, para passar por uma fase mais branda. Mas para voltar para trás, para endurecer as regras de quarentena, isso pode acontecer a qualquer momento. Tá? O governador disse hoje na entrevista coletiva, que essa revisão está sendo diária. Então, diariamente, uma micro-região pode voltar atrás. Tá? Estão perguntando aqui se eu vou disponibilizar. Sim. Na sequência, vocês já recebem um e-mail com tudo isso aqui que tem toda a apresentação, enfim, todo o material que eu estou utilizando. Tá? E uma região pode ser reavaliada para fases mais restritivas se não atender os critérios. Né? O ponto importante é o seguinte, o que eu quero dizer aqui com esse blá, blá, blá tudo, né? O avanço é sempre de fase em fase. Então, obrigatoriamente, você vai da vermelha para laranja, depois da laranja para amarela, depois da amarela para verde, da verde para azul. Você não tem como passar uma região da vermelha direto para amarela, ou da amarela para azul. Né? Você tem que ir de fase em fase, para afrouxar. Mas para endurecer, e hoje ele comprovou que isso é verdade, porque a gente viu regiões que estavam no amarelo que passaram para o vermelho, voltaram 2 casas. Né? Então, esse é um ponto importante. Tá? Aí, este é o slide que eu queria mostrar para vocês. Neste slide, a gente consegue verificar o tempo que isso pode demorar. Né? Eu confesso para vocês que eu tive contato com esse slide há umas 2 semanas, eu acho, 1 semana e meia, numa das apresentações que eu assisti, umas palestras me preparando para isso, uma palestra de uma representante do governo. Isso está, na verdade, no próprio site do governo. Então, este slide, veja que ele tem o logo aqui, o timbre do governo do Estado. O Estado está divulgando dessa forma. Tá? Então, veja, quando a gente coloca aqui, quando ele coloca tempo de resposta, recuperação e sustentação. Né? Veja que aqui em cima a gente tem o pico e o decréscimo dos casos. Né? Depois ele está considerando possíveis novos picos aqui. Ele colocou 1, mas podem ser vários. Vai depender muito de como que as cidades vão se comportar. Esperamos que nenhum, né? Mas podem haver novos picos. E aí, toda essa fase, veja, a fase de resposta foi essa primeira fase que a gente está no momento.
né? Uma fase de resposta, uma fase de endurecimento, uma fase que eu entendo, no meu entender, ele se refere à quarentena de quem está na fase 1, né? Porque é o caso mais grave. Então, o tempo de resposta. Então, ele está dizendo que algumas regiões podem ficar na fase 1, vermelha, minha interpretação desse slide, tá? Por até 6 meses. 3 meses já estamos, já ficamos todos, né? Ele está dizendo que por até 6 meses, algumas regiões do estado ainda podem ter a quarentena mais dura, tá? É assim que eu interpreto. Aí, essa fase de... Veja que ele usa as mesmas corzinhas, né? Ó, o verde e o azul. O azul é a fase, lá na frente, a fase 5. O novo normal. Quando não tiver mais as restrições, e aí a gente vai estar vivendo com esse novo normal. A gente vai estar ainda, provavelmente, aqui, convivendo com o vírus, né? A gente só vai acabar isso aqui quando tiver uma vacina ou quando houver uma imunização de rebanho, né? Quando a população, todo mundo já tiver pego, né? Mas provavelmente quando houver a vacina ou um medicamento muito forte, enfim, um medicamento potente para a solução da doença. Então veja que esse novo normal, na visão do governo do estado, pode durar de 1 ano a 3 anos. Né? E esta fase transitória, até que a gente, todo mundo chegue neste novo normal, na visão da equipe econômica do governo, de 6 a 12 meses. Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção de que esse escalonamento, esse vai e volta, né, ele não é algo que deve acontecer assim. Muitos clientes estão angustiados perguntando, mas quando que vai voltar ao normal? Quando que eu posso voltar a funcionar full time, etc e tal. Não deve haver, pelo menos até o final deste ano, um novo normal, assim, uma abertura total em todo o estado de São Paulo. Obviamente que cidades, por exemplo, São Paulo está apresentando índices cada vez melhores, né? Então, foi mantido, já estava 14 dias no laranja, foi mantido mais 14 no laranja, eventualmente, se isso se mantém, pode passar para o amarelo na próxima fase, aí são mais 14 dias no mínimo, e assim vamos. Né? Então, eu acho que eu confesso que me assustou. Quando eu vi essas datas, eu fiquei bastante preocupado, mas enfim. E aí, para a gente já caminhar para a fase final da apresentação, como eu mencionei, o novo decreto de quarentena, ele diz que, além dessas regrinhas, né, então de tempo de atendimento, de percentual de espaço, setores que podem e que não podem, as empresas vão precisar seguir padrões sanitários, protocolos sanitários, ok? Ponto importante, e aí veja novamente, a gente está falando de uma regra diferente daquela regra da quarentena inicial, porque lá, como eu disse, lá valia para atendimento ao público. Aqui é claro, expresso no decreto, que vale para todos os setores econômicos. Então, qualquer empresa, toda e qualquer empresa, independentemente do setor, vai precisar seguir esses protocolos sanitários. Fiquem tranquilos, já vou responder de antemão. Eu vou disponibilizar um link para vocês que vocês vão conseguir, porque é bem grande assim, e detalhado. A gente não teria tempo aqui, a gente precisaria de pelo menos umas 3 horas e de muita paciência para ficar ali esmiuçando todos esses protocolos. Então, eu vou abordar os principais e disponibilizo para vocês um link que vocês vão ter acesso aos protocolos integrais. Tá? Como a gente já viu, esses protocolos estaduais, vamos chamar assim, né, protocolos estaduais que valem todo o estado de São Paulo para qualquer atividade, eles vão ser somados aos protocolos setoriais que podem ser determinados pelas autoridades locais. Aí a gente tem vários tipos de protocolos setoriais. A prefeitura do seu município pode estabelecer protocolos adicionais, além desses todos que a gente vai ver aqui. A sua entidade de classe pode estabelecer, o Ministério da Saúde pode estabelecer. Então, isso que a gente vai ver, os protocolos sanitários estaduais são um mínimo. Né? Além disso, a gente pode ter outros setoriais. Especificamente no município de São Paulo, já houve, junto com o Plano São Paulo, houve a edição de um decreto já definindo a regra em São Paulo para a criação de protocolos setoriais. Então, como é que vai funcionar? Você já deve ter também visto na imprensa isso. Como é que funciona no município de São Paulo esses protocolos? Primeiro, todas as empresas têm que seguir os protocolos gerais do Estado. Esses são obrigatórios para todos os setores. Então, segue tudo que a gente já falou até agora e tudo que a gente vai falar daqui para frente. Né? 2, a entidade de classe de cada categoria econômica precisa negociar com a prefeitura os protocolos setoriais.
Então, cada entidade de classe ou sindicato, então, por exemplo, a OAB já foi lá e já negociou com a Prefeitura do Estado de São Paulo, Conselho Regional de contadores, de contabilidade, né? O sindicato das montadoras de veículos. Né? Então, os sindicatos ou conselhos de classe vão negociar com a Prefeitura e estabelecer protocolos específicos, setoriais, que vão se somar a esses protocolos estaduais. Ok? Isso vale, gente, no município de São Paulo. Em outros municípios, cada prefeito vai estabelecer as suas regras. Se não houver regras setoriais específicas, valem essas regras apenas gerais estaduais. Ok? Uma pergunta que sempre me fazem. Não é cada empresa, pelo menos não é isso que está escrito lá no decreto, e não me parece a interpretação que se toma do que já foi aprovado. Não é cada empresa, não é toda empresa. Para que possa reabrir, tem algumas pessoas dizendo isso. Não me parece essa a interpretação correta. Toda empresa, individualmente, cada CNPJ tem que ir lá com a Prefeitura do município de São Paulo negociar. O decreto diz setor. Okay? Então, vou pegar de novo o escritório de advocacia. No momento em que a OAB foi lá e celebrou com a Prefeitura de São Paulo um protocolo setorial, vale para todos os escritórios de advocacia. No momento em que o sindicato das montadoras de veículos vai lá e negocia um protocolo setorial, vale para todas as montadoras de veículos, não precisa de cada concessionária, ok? Então, isso vai acontecendo por setor, ok? Então, como é que eu faço para saber se o meu setor já fez o protocolo? E mais, o município de São Paulo condiciona a reabertura, mesmo nessas fases de cor em que o Estado já liberou, o município de São Paulo diz, aqui no município não basta essa liberação do Estado, precisa do protocolo setorial também. Então, o que você precisa fazer na sua empresa para saber se você já está liberado para voltar às atividades? E se estiver, quais são os protocolos regionais? Entrar em contato com o sindicato patronal ou com a entidade de classe da sua atividade econômica. Okay? A gente viu que escritórios, de uma maneira geral, já tiveram os protocolos liberados, escritórios de advocacia, de contabilidade, atividades de escritórios em geral, montadoras de veículo, imobiliárias, o comércio, shopping centers, né, já tiveram também esses protocolos aqui no município de São Paulo. Então é isso, você precisa entrar em contato com a atividade, com a entidade de classe e definir e negociar isso, tá? Tô vendo que estão fazendo perguntas, daqui a pouco eu já respondo tudo. Esses protocolos. Então, daqui para frente, eu não vou me ater aos protocolos regionais. A gente já tem. Outra coisa que eu ia dizer. Essas pessoas que estão dizendo, olha, não, é cada empresa, né, que tem que negociar. Não me parece ser cada empresa. Primeiro porque o decreto municipal diz setor, não diz empresa. Segundo, que a Prefeitura de São Paulo, até o momento, já celebrou, assinou e publicou no Diário Oficial acordos com entidades de classe. E esses acordos falam claramente que todos os escritórios daquela entidade, ou todas as empresas vinculadas àquela entidade estão liberadas. Então, se o entendimento da prefeitura fosse no sentido de que seriam necessários protocolos, acordos individuais, não faria sentido ela ter já liberado esses acordos setoriais. Né? Então, é isso. Eu não vou me ater a esses protocolos, porque aí, enfim, pode ser de interesse de um, pode ser que tenha imobiliária, pode ser que eu sei que tem gente, estou vendo aqui, de comércio, de serviços, etc. Então, aí eu fico à disposição depois, eu compartilho com vocês, a gente tem fácil todos esses acordos, né? Então, a gente tem lá a nossa biblioteca, inclusive para quem não sabe, a gente tem uma biblioteca grande no escritório, a gente pode ajudar nossos clientes com um serviço de pesquisa, a gente divulga diariamente, a gente faz um clipping, vários clippings temáticos, né, de notícias, de matérias. Então, depois a gente pode, quem precisar de ajuda para tentar achar o seu protocolo, fale com a gente que a gente ajuda, tá? Então é isso, eu não vou falar dos protocolos setoriais, porque aí a gente vai tomar o tempo de todo mundo para ver coisas que não sejam interessantes, mas eu vou falar sim dos protocolos gerais, porque, como a gente viu, eles são válidos para todas as empresas no estado de São Paulo, independentemente do setor. Como a gente vai poder ver, esses protocolos estaduais obrigatórios foram divididos em 4 pilares, em quatro grandes grupos. Primeiro, controle de acesso, ou seja, regras que as empresas precisam adotar para permitir ou não permitir a entrada de pessoas. Então, a gente vai falar basicamente medir temperatura, põe a mão na testa por causa do negocinho na testa, mas é medir temperatura, né? Distanciamento físico, equipamentos de proteção, máscara, álcool em gel, etc.
e regras de higiene e limpeza. São esses 4 pilares, tá? Como eu falei, gente, os protocolos são, a regra de protocolos é enorme. Eu vou disponibilizar para vocês os slides e o link para o protocolo geral. Então, fiquem tranquilos, porque depois vocês vão ter a oportunidade de ler com detalhes, tá? Obviamente, a gente não vai conseguir aqui abordar todos, porque senão a gente passaria a tarde inteira, ok? Então, vamos lá. Cadê esse meu mouse funcionando? Muito bem. O primeiro, acho que esse aqui é meio... Vocês vão ver que tem várias coisas aqui desses protocolos que são meio instintivos, é meio óbvio, né? Tipo, máscara, né? Acho que a gente já caiu a ficha de que agora a gente vai ter que usar máscara, ponto, né? Eu lembro que antes da gente ter essa orientação clara aqui no Brasil de que era para usar máscara na rua, né? Porque se vocês forem lembrar, coisa de 1, 2 meses atrás, se dizia que não era para usar máscara, né? Depois mudou e agora é para usar máscara. Não sei se vocês repararam isso, quando a gente via notícias na televisão, no telejornal, matérias jornalísticas na China, né? Todo mundo na China, isso 2 meses atrás, 3 meses atrás, já usava máscara. Bem que lá no Oriente a gente sabe que eles já tinham esse hábito. Mas isso me chamava atenção, né? Porque eu falava, gente, mas espera lá, eles ficam falando que aqui não precisa de máscara, mas olha lá, na China tá todo mundo de máscara, né? E agora é isso, agora virou a regra. Então, exigir o uso de máscara é seu dever como empregador e seu dever como empregado usar máscara no ambiente de trabalho, né? Inclusive clientes. Então, entrou na sua empresa, tem que pôr máscara, ok? E é seu dever como empregador incentivar que os seus empregados usem também no trajeto. E veja que curioso, eu fiz questão de colocar o texto integral do que diz lá para o protocolo, porque ele fala, seja em transporte coletivo ou individual. Ok? Então, o protocolo do sanitário do Estado de São Paulo diz que mesmo em transporte individual, eu não tenho o hábito de usar no carro. Se eu estou dirigindo, vou no mercado, alguma coisa assim, veja que não é a recomendação do governo do Estado. Tá? Muito bem, deixa eu conseguir passar aqui, está pesado que tem imagem. Esse também, como eu falei, é meio óbvio, né? Disponibilizar álcool gel e 70 em todos os ambientes e estações de trabalho para uso de funcionários e clientes. O álcool gel e a máscara vieram para ficar, né? Aqui começa já ter impactos na administração das empresas. Manter distância mínima de 1,5 m em todos os ambientes internos e externos da empresa. Reorganizar o ambiente de trabalho para o atendimento desse 1,5 m. Então, se vocês têm estações de trabalho em que as pessoas estão muito próximas, isso precisa ser revisto. Né? Lembrando que isso aqui se soma àquela regra de percentual. Dependendo de qual fase você está, de cor a gente estiver, é 20%, 40% ou 60% do seu público. E mesmo assim, essas pessoas precisam estar a 1,5 m. Saiu, depois dei uma pesquisada no El País, na versão em espanhol do jornal, saiu acho que essa semana, um estudo de caso científico, que eles estudaram algumas situações de contágio, eles acompanharam as pessoas, fizeram um estudo científico, né, acadêmico, e verificaram num prédio na Coreia, um prédio de 19 andares, e monitoraram aquelas pessoas para ver quem contaminou e quem não contaminou, para tentar entender por quê. Verificaram que neste prédio de 19 andares, 90 e tantos por cento dos contágios, acho que 94% dos contágios, se deu num único andar, numa única empresa, que era um call center, em que as pessoas se sentavam em baias uma do lado da outra. Então, veja, num prédio de 19 andares, que as pessoas usam o mesmo hall, o mesmo elevador, etc., o grande problema detectado por esse estudo foi a distância de trabalho perto, né? Então, a falta de distanciamento. Então, é um ponto importante. Veja que o governo do estado, como eu falei, está se baseando em estudos científicos. Sempre que possível, demarcar áreas de fluxo para evitar aglomerações. Então, marcar no chão. Ele fala de filas também. Eu não pus aqui, porque nem todo mundo tem fila, mas se você tiver fila, você precisa marcar no chão onde as pessoas têm que pisar para evitar aglomeração, né? Criar barreiras físicas na impossibilidade de manter o distanciamento mínimo. Então, se tiver de alguma maneira você não conseguir afastar as estações de trabalho, precisa criar biombos plásticos físicos para que as pessoas não tenham contato uma com as outras.
Sempre que possível, manter os ambientes abertos e arejados e evitar o uso do ar-condicionado. Essa mesma matéria do El País, depois eu vou até, quando eu compartilhar os slides com vocês, eu compartilho também o link dessa matéria. Está em espanhol, mas dá para entender, eu acho que vale bem a pena todo mundo ter acesso a isso. Ele estudou esse prédio, estudou um restaurante e um evento religioso que foi transportado de ônibus, né? No restaurante, eles detectaram que os contágios... O restaurante era grande, um salão grande, foi numa festa de Ano Novo chinês, né? Foi na China. Eles fizeram um monitoramento das pessoas, onde as pessoas estavam sentadas, quem contaminou e quem não se contaminou. As pessoas que são contaminadas, eles verificaram que estavam próximo do fluxo do ar-condicionado. Então, o ar-condicionado parece ter um papel importante. Quando você permanece muito tempo no ambiente, o fluxo do ar ele tende a disseminar a doença. Então, por isso, é recomendável manter o ambiente aberto e evitar o uso do ar-condicionado. Evitar a circulação de funcionários nas áreas comuns dos estabelecimentos e fora dos seus ambientes específicos de trabalho, que são aquela passeadinha, um cafezinho, né, uma visita na mesa do colega, vai ter que ficar para depois, né? Evitar ao máximo o acesso de clientes. Então, veja, se possível, Zoom, agora o novo normal é esse, reuniões online, né? Fornecer alimentos e água potável de modo individualizado. Caso a água seja fornecida em galões, purificadores de água, cada um deve ter o seu próprio copo. Muitas empresas vinham abandonando o uso de copos plásticos, é o caso, inclusive, lá do escritório. Já há bastante tempo a gente não usa mais copo plástico no escritório por questão ambiental, né? E a gente distribuía uma caneca e um squeeze para cada um, todo mundo que recebeu lá, quando a gente teve essa política. Mas eu, por exemplo, acabava, às vezes, não usava, não perdia. Muita gente acaba compartilhando. Tinha lá na Copa uns copos de vidro em que as pessoas compartilhavam. Isso passa a não ser mais recomendável, né? Então, não compartilhar objetos de uso pessoal. Cada um usa o seu copo, seu talher, não compartilhar esses objetos. Os bebedouros de pressão de utilização comum devem ser removidos ou lacrados. Confesso para vocês que quando eu estava estudando a legislação, eu não tinha a menor ideia do que era um bebedouro de pressão. E aí eu fui pesquisar e por isso eu coloquei aí a imagem. Este é um bebedouro de pressão. É aquele que a gente tem que apertar, que faz tchuc, né? É aquele que tem no shopping center, né? Que tem na faculdade e tal. Então, ele deve ser abandonado, por enquanto, né? E veja que isso não tem fase, tá? Isso aqui não tem. Então, mesmo durante o novo normal, né, depois que todo mundo estiver no azul, é isso. Esse novo normal não inclui mais o bebedouro de pressão. Aperfeiçoar e reforçar os processos de limpeza e higienização em todos os ambientes e equipamentos, incluindo piso, estações de trabalho, máquinas, mesas, cadeiras, computadores, entre outros, ao início e término de cada dia de trabalho, e intensificar a limpeza de áreas comuns e de grande circulação de pessoas durante o período de funcionamento. Ou seja, gente, investimento agora em limpeza, né? Eu fico comentando, estava comentando com os colegas isso, né? A gente, por exemplo, acho que todo mundo está fazendo isso, né? Vai no mercado, volta, tira roupa, toma banho, etc. Quando a gente for para o escritório, não vai ser possível, né? Então, é isso, a gente vai precisar desinfectar o escritório com bastante frequência, né? A política diz diariamente, ao início e término de cada dia, ok? Priorizar o home office sempre que possível, especialmente funcionários do grupo de risco, ou que convivam com estes, ou que seja, que tenham pessoas em casa do grupo de riscos, ou que cuidem de familiares como criança. Ou seja, é difícil a pessoa ir trabalhar se ela não tem com quem deixar, porque a escola não reabriu ainda. Isso é importante ter em mente, né? Sempre que possível, manter as portas e janelas abertas, evitando toque nas maçanetas e fechaduras, né? Então, veja, a gente tem a questão do ar-condicionado, mas tem também a questão biométrica, a questão de maçaneta, né? Sempre que possível, retirar ou evitar o uso de tapetes e carpetes. Afastar, por no mínimo 14 dias, funcionários com suspeita ou confirmação de Covid. Veja, suspeita ou confirmação de Covid, ou que tiveram contato com pacientes confirmados nos últimos 14 dias, mesmo quando apresentem condições físicas de saúde que possibilitem o trabalho presencial. Ou seja, o seu empregado, a sua empregada, teve contato, a mãe do seu
do rapaz que trabalha no seu escritório, da moça que trabalha no seu escritório foi confirmada com Covid. Então ele tem que ficar 14 dias em casa. E não quer dizer que ele está afastado, né? Se a pessoa, o afastamento do trabalho, a regra continua sendo o que estava antes. Você precisa estar incapacitado. Então precisa ter um médico que diz, olha, você está com atestado. Se a pessoa não estiver com atestado, ela só teve o contato com alguém confirmado, ele pode continuar trabalhando em casa. Mas veja que o protocolo diz que mesmo se ele não tiver sintomas, para não manter no ambiente de trabalho, porque como a gente sabe, o assintomático também contamina. E veja que o empregado que tem a suspeita ou confirmação, então veja, está com sintomas de gripe, está com febre, etc., 14 dias em casa. Ok? Esta é a recomendação do governo do estado de São Paulo. E por último, acho que é o último, medir a temperatura corporal dos funcionários e clientes na entrada, restringindo o acesso ao estabelecimento e redirecionando para receber contatos médicos, caso esteja acima de 37,5. Essa questão da temperatura eu achei interessante, porque cada lugar eu vi uma coisa diferente, né? Então, aí, se tiver médicos aqui, podem nos ajudar. Cada um fala uma coisa, 37,5, 37, 38, enfim, né? Eu estou passando para vocês o protocolo do governo do estado de São Paulo. Ok? Obviamente, a imagem aqui do termômetro é meramente ilustrativa, precisamos usar termômetros sem contato físico, né? Tem aquele famoso da testa. Ok? Gente, é isso. Como eu falei, os protocolos são gigantes, tá? Eu me comprometo a manter, a enviar para todos que estão inscritos, por isso que é importante fazer a inscrição, porque você recebe lá o e-mail. O protocolo, vou colocar já aqui no chat também, eu vou colocar esse link para você não precisar ficar aí copiando, já vou colocar aí no chat em instantes o link, porque aí você tem acesso a esses protocolos integrais, é o anexo do decreto do Plano São Paulo, que tem esses e vários outros. Tá? Tem um capítulo, por exemplo, específico sobre regras de comunicação, que eu não abordei aqui. Então, assim, orientação, colocar regras para o empregado, enfim, como se comunicar com o seu trabalhador, o decreto ele traz uma série de regras nesse sentido. Tá? Então, recomendo veementemente que todos e todas leiam com bastante cautela este decreto antes de... Esse decreto não, este protocolo antes de enfim, retornar ao trabalho, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu coloquei aqui o link, tá? Então aqui você consegue ter acesso ao protocolo sanitário. De qualquer maneira, como eu falei, eu vou compartilhar a apresentação que eu fiz agora e mais os protocolos por e-mail e o vídeo também do webinar a gente compartilha por e-mail. Amanhã isso deve estar no e-mail de vocês, tá bom? E aí, por fim, gente, temos mais 7 minutinhos. Deixa eu ver aqui se temos perguntas. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade para fazer aqui no chat. Renato, boa tarde. Em relação à medição de temperatura, é recomendação ou obrigação? Obrigação. O protocolo sanitário diz claramente que você deve medir a temperatura no ambiente de trabalho e não permitir o acesso de quem estiver acima de 37,5. Ok? Obviamente, quem trabalha em prédio pode combinar, você não precisa ter o seu trabalho específico, né, a medição na sua empresa. Pode ser do prédio, né, não tem problema, mas é obrigação. Os escritórios deverão medir a temperatura dos seus funcionários ou somente sobre atendimento ao público? A todos que forem ingressar. Diariamente, todo mundo que for entrar na sua empresa precisa ter a temperatura medida. Cliente ou empregado. Outro tópico, em relação ao auxílio testagem, como deve ser feito? Então, não existe ainda, é uma ótima pergunta, me permite falar sobre esse ponto que eu não abordei. Não existe hoje ainda uma regra específica sobre a testagem. Né? O governo do estado vem focando muito na questão do teste. Né? Todo este plano de reabertura, ele é, na verdade, embasado numa política pública de testagem em massa, pelo menos é o que disseram. Né? Como assim?
Para que a gente tenha maior segurança, a gente precisa saber quem pegou, quem não pegou. Precisa separar, acompanhar quem tiver doente, precisa restringir acesso e a gente precisa ver quem já está imunizado, quem já teve a doença. Né? Muitas pessoas não tiveram sintomas. Né? Então, o teste é muito importante para que a gente tenha maior segurança nessa reabertura. Neste momento, o que há é simplesmente uma sugestão, uma recomendação e um pedido do governo do estado para que as empresas, se possível, subsidiem, auxiliem, forneçam, né, o teste. Né? A gente sabe que o teste é caro ainda, então aí fica a seu critério. Você não tem obrigação hoje de testar ninguém. Não é seu dever, como empregador, testar. O governo do estado sugere, recomenda, pede que, por favor, se você puder, o faça. Ok? Mas ainda não é uma obrigação. Sugestão, isso eu estou repetindo que eu ouvi justamente de representantes do governo do estado. Se você vai utilizar uma política de testagem na sua empresa, como a gente sabe que vai ser impossível testar todo mundo, que isso é muito caro, começa por aqueles que tiveram sintomas. Então faz uma enquete, sem avisar o motivo da enquete, porque senão as pessoas podem mentir, né? Faz uma enquete dizendo, olha, e é importante, inclusive, fazer enquete para você saber, por exemplo, grupo de risco. Precisa ficar em home office. Você não vai botar em risco quem for hipertenso, quem for idoso, quem tiver uma comorbidade, etc. Então, você precisa conhecer o seu público. Né? Quando você for fazer essa pesquisa para conhecer o seu público, aproveite e pergunte. Você teve sintomas de Covid? Você teve Covid? Confirmado? Porque se teve confirmado, ótimo, está imunizado. 2, se você não teve confirmado, você acha que teve? Você teve sintomas que te fazem levar a crer que você pode ter tido? Né? E aí foque os testes nessas pessoas. Primeiro, comece por elas, já que você não vai poder fazer em todo mundo. Porque a probabilidade de elas terem tido é maior. Né? E aí, num segundo momento, quando essas pessoas já tiverem sido testadas, aí amplia isso para quem não teve sintomas. Ok? Uma sugestão. Boa tarde, sendo a empresa indústria e comércio, deve verificar em entidade? Sim, você precisa ver no sindicato patronal. Todas as empresas no Brasil têm um sindicato que representa a categoria econômica. Então, sindicato da indústria, sindicato do comércio, sindicato da indústria química, sindicato do serviço, não sei o quê. Então, você tem o seu sindicato patronal, precisa entrar em contato com ele e verificar se há o protocolo. Se não houver, pressioná-lo para que ele faça esses protocolos. No caso de uma empresa de tecnologia, que os serviços são considerados como essenciais, mas aderimos à quarentena, para retornar ao escritório é necessário protocolo setorial? Olha, Ana Leia, é uma boa pergunta. Eu vou te responder, depois eu confirmo, e aí, tendo alguma mudança disso que eu vou te dizer, quando eu for mandar os slides, eu coloco esse adendo. Eu entendo que não, porque o serviço já está autorizado. Então, o decreto não fala claramente, não faz essa distinção de serviço essencial e não serviço essencial. Ele fala de todos. Né? Mas, na verdade, eu preciso pensar um pouco nessa resposta, porque, como eu falei, o decreto do Plano de São Paulo, ele não é que ele flexibiliza a regra anterior, ele cria nova regra. Então, pensando melhor, me faz sentido que sim. Veja só como é bom mudar de opinião, né? Só não muda quem não as tem. Eu acho que sim, eu te diria que sim. Mas eu vou refletir mais sobre isso, trocar ideia com os universitários e te volto com essa resposta. Tá? Depois, se você puder, deixe seu e-mail aqui para ficar mais fácil de eu te encontrar. Últimas perguntas. A empresa é obrigada a disponibilizar as máscaras para uso interno? Sim. A empresa é obrigada a disponibilizar as máscaras para uso interno. Inclusive para clientes. Se a pessoa chegou ou o empregado esqueceu, você pode recomendar, você pode dar uma máscara para o empregado que seja lavável. Então, não precisa te dar uma por dia. Mas se ele esqueceu, eventualmente você tem que ter máscaras à disposição. Elevador. Não existe regra específica do elevador, mas tem a regra básica geral, que é 1,5 metro de espaçamento. No meu escritório, por exemplo, lá no prédio em que a gente tem um escritório, para nosso desespero, a gente tem um prédio de 14 andares com apenas 3 elevadores. Na hora do almoço, costumava ficar bastante fila, todo dia. Né? Nossos clientes que já foram presencialmente lá já devem ter enfrentado. Se um dos elevadores não funcionava, então a fila ia para a calçada. E cabia, se eu não me engano, era 13 pessoas a capacidade máxima dos nossos elevadores. Agora foi limitada para 4. Então, veja que vai ser um transtorno.
Mas é isso. Por quê? Porque foi a medida, o elevador ele é pequeno. Então, a única maneira de manter 1,5 m de distância entre as pessoas é limitando o número de acesso. Tá? Então, precisa criar uma regra no seu condomínio para garantir o espaçamento, seja, sei lá, atende par e ímpar, enfim. Aí fica cada critério. Tá? Não tem uma regra específica de elevador. Pode ser que o seu setor econômico crie uma regra específica. Tá? A regra geral só fala de 1,5 m. Renato responde: compartilhar a xícara foi discutido, onde eu trabalho também há copos de vidro e xícaras. O que foi orientado é que após lavar com água e sabão, não tem problema continuar o uso dos utensílios da copa. Pelo menos foi esse o entendimento onde trabalho. Olha, Érica, ok, assim, o que diz o regulamento é evitar o compartilhamento, tá? Que cada um tem, ela não é evitar, ela diz que cada um deve ter o seu copo pessoal. O que eu sugeriria, assim, vou te dizer agora como cidadão, né? Eu, por exemplo, lá no escritório, eu vou levar um copo de casa e vai ser meu copo e eu vou deixar ele na mesa, eu vou usá-lo. Eu acho que é a melhor maneira de a gente se prevenir, né? A empresa deve monitorar a troca de máscara dos seus funcionários? Não fala nada no decreto sobre monitorar a troca. A gente sabe que as máscaras têm ali um tempo, uma vida útil, né? Mas o decreto não fala nada. Eu acho legal, Joana, criar uma regra aí de bom senso, nada impede disso ser discutido internamente. Tudo que for feito para melhorar, né, para criar mais segurança, não tem problema nenhum. Né? A Ana me mandou aqui o e-mail e o José escreveu só Renato, mas não escreveu mais nada. Gente, acho que são essas então as nossas perguntas. Já demos aqui o nosso horário e com esse nosso compromisso de manter a pontualidade, eu vou encerrar. Mais uma vez, agradeço a todas e a todos pela presença, espero que tenham aproveitado. Como eu falei, na sequência eu disponibilizo para vocês os protocolos, os slides e o vídeo, e fico à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Obrigado, foi um prazer, até a próxima.